8h45, o Radar de Notícias está de volta e eu tenho o prazer, a satisfação de receber aqui mais uma vez o Bom Filho a Casa Torna, o nosso candidato a vereador, ele que é nosso amigo, ex-apresentador do Radar de Notícias, posso dizer também, meu amigo Gutenberg Mendes Tavares. Guto, seja bem-vindo mais uma vez ao Radar de Notícias, uma boa noite. Satisfação total estar aqui, André, no Radar de Notícias, uma alegria tremenda poder compartilhar com a audiência do Radar de Notícias e com os colegas aqui da produção, o Rafa, Igor, o Léo, você, o que a gente tem pensado, o que a gente tem feito e o que a gente está propondo aí para a cidade nessa missão como candidato a vereador. E eu não posso começar aqui sem deixar de agradecer a população dessa cidade de Guarulhos, que nos 4 cantos por onde eu tenho andado, tem me acolhido com um abraço, com carinho, às vezes com questionamento, porque tem que fazer também, porque é político, é empregado da população, especialmente o que tem mandato. Mas tem sido até aqui uma caminhada muito proveitosa. Eu preciso agradecer a cada um de vocês que estão nos ajudando, seja o eleitor, cidadão comum, seja aquele que está na nossa equipe ajudando a trabalhar como voluntário, seja as pessoas que estão em diversos pontos da cidade de Guarulhos nos ajudando. Muito obrigado, vamos manter firme porque ainda tem mais 26 dias pela frente, mas a vitória nos espera. Guto, quero começar a nossa entrevista e mais uma vez agradecendo você por estar aqui conosco, né? O Guto também estava na nossa agenda para quinta-feira. Tivemos que, em menos de 4, 5 horas antes do programa, perguntar aos nossos convidados se poderiam trocar e o Guto gentilmente se colocou à disposição para estar aqui com a gente, então eu te agradeço. Mas eu queria começar a nossa entrevista falando sobre um assunto que tratei com o Rabi ontem, falei com o Léo, né? Certo. Falamos sobre essa ajudinha, digamos assim, que o candidato Márcio Nakashima tem dado à chapa de vereadores. A informação que a gente tem é que agora pelo menos 31 dos 33 candidatos da chapa já receberam recurso e os 2 que ainda não receberam são por questões meramente burocráticas. Eu pergunto a você, né, que também faz parte dessa engrenagem, foi beneficiado, sempre é importante deixar claro, tudo dentro da lei, não tem nada fora do regramento jurídico das campanhas eleitorais. Qual que é a importância, Guto, de ter um candidato a prefeito, na sua avaliação, que ajuda, que apoia a chapa de vereadores? Vou responder para você, só mandar um abraço a toda a audiência que está acompanhando ali. Eu vi que o Vinícius está, o Pepe, o Segundinho, o Fio, muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, é uma satisfação imensa a gente ter como candidato a prefeito no PDT o Márcio Nakashima, porque obviamente que por fidelidade partidária, um candidato a vereador ele é obrigado a apoiar o candidato a prefeito que o partido tem. Mas no caso do PDT não é só uma questão de fidelidade partidária, é uma questão de identidade de ideais. Nós estamos unidos junto com o Márcio Nakashima com o propósito de fazer uma cidade melhor, uma cidade com mais inclusão social, com mais desenvolvimento econômico, com mais saúde, educação, segurança para todos. E tem sido uma satisfação imensa caminhar com o Márcio. Ele fez o lançamento da campanha oficial nesse último domingo, casa cheia, lotada, e ele fez uma fala muito positiva, colocando as suas ideias e principalmente o seu compromisso de trabalhar duro pela cidade de Guarulhos. Então, não posso deixar aqui de manifestar esse apoio ao Márcio Nakashima e pedir o voto no Márcio Nakashima para prefeito 12. Do ponto de vista da estrutura, para a gente poder fazer a campanha, é muito limitada. A gente precisava de ter muito mais estrutura. Mas a gente vai fazer o máximo possível, né? O PDT tem contribuído, né? Enviou recurso para a cidade de Guarulhos, esse recurso ele vai para a majoritária, e a majoritária tem os seus custos e repassa parte desse recurso para os candidatos a vereador, e a gente vai se virando, cara. Vai espremendo limão aqui, vai pedindo ajuda aqui, rachando a marmita ali, e vamos indo em frente, porque é uma candidatura popular, não é uma candidatura abarrotada do recurso financeiro, mas temos ido bem até aqui e, obviamente, que a gente espera ter um pouquinho mais de ajuda, né? Todos nós precisamos. Mas também mandar uma saudação aqui para todos os candidatos a vereador do PDT, os colegas, homens e mulheres que estão lá na batalha, também estão se dedicando muito a esse projeto e desejar muito boa sorte a todos vocês, porque se nesse momento podemos eventualmente ser adversários no projeto para transformar a cidade de Guarulhos numa cidade que realmente tenha uma administração e trate o povo com dignidade, nós estaremos todos juntos a partir do dia 6 de outubro. Já que você mandou uma série de abraços aí, também não poderia esquecer, senão eu não ficaria em paz comigo mesmo. Mandar um abraço para o Josinaldo Cabeça, que está na chapa do Márcio Nakashima. O nosso fraterno abraço ao presidente aqui municipal do PDT, que tenho certeza que em breve estará 100% aí, ajudando com a sua alegria contagiante. Guto. Cabeça, ele é uma grande inspiração política também, né? Ele como presidente do PDT, vice-candidato a prefeito com o Márcio Nakashima, se ele fisicamente não está presente no dia a dia da eleição, com a sua energia e, digo mais, com o seu ensinamento, com a sua trajetória, com o que foi plantado. Porque eleição, André, a gente disputa apenas para vencer ou perder, para colher os votos. Mas um projeto político ele é construído há muito tempo.
E o nosso projeto político do PDT é forjado no Josinaldo Cabeça. Aqui eu mando aqui um grande abraço a ele e a sua família, independente das questões de relação mais próxima como presidente do partido, mas como ser humano. É um ser humano iluminado, uma pessoa que faz bem, a existência dele faz bem à vida humana, faz bem ao mundo. Abraço, Cabeça, e estamos firme e forte aqui. E se eu já tinha motivação suficiente para vencer essa eleição, porque eu estou nesse projeto, tudo isso que está acontecendo, toda essa situação faz com que a gente acorde todo dia ainda mais motivado para enfrentar os desafios, superar as dificuldades e a gente dar essa vitória para o PDT, dar essa vitória para você também, meu irmão. Guto, vou fazer para você a mesma pergunta que fiz para o Geraldo, né? Dividindo a campanha em três partes de 15 dias, a primeira já se foi, estamos terminando a segunda e faltará aquele sprint final de 15 dias. Como é que você, Guto, a gente brinca aqui, você que está sempre na audiência, a gente brinca que o Guto é o candidato o único que tem mais de 24 horas no seu dia. Como é que você divide, qual que é a estratégia do que fazer, onde fazer e quando fazer? Como que você divide? Tem algum tipo de compromisso de agenda que você deixa mais para perto da eleição? Olha, tem. A gente tem que ter também uma certa inteligência, né? E não só andar e caminhar feito doido. Eu estou aqui um pouco sem voz porque não gosto muito de falar, né? Você sabe, imagina que eu estava no caminhão de som ontem falando bastante com a população. Mas a campanha também tem que ter estratégia e inteligência, né? Nós fizemos o primeiro terço da campanha colocando o nosso perfil pessoal, as nossas atividades, as nossas ações. Entramos agora numa fase mais de proposta, de afunilamento e depois, na reta final, os últimos 15 dias, é o corpo a corpo. Aliás, às vezes eu fico preocupado com a minha eleição. Eu subi no caminhão de som ontem e vim do centro de Guarulhos para a região do Taboão. E aí eu passo, cara, eu vejo tanto visual de outros candidatos, a prefeito e até a vereador, eu falo, poxa, cara, sei lá, será que vai dar certo isso? E aí quando eu desço do caminhão eu vou andar a pé. E aí quando eu ando a pé nas ruas não tem jeito, a gente para, as pessoas param, conversam, manifestam apoio. Cara, eu perdi as contas de quantas manifestações espontâneas de apoio de voto eu tenho recebido, sem que sequer eu peça, porque eu vivo pedindo também. Então isso nos anima e dizer aos demais candidatos a vereador, aqueles que não têm toda a estrutura para ter 1000 wind banner, esse monte de coisa, o que conta muito também na eleição, o voto é pessoal. O voto para vereador é pessoal. É aquele voto que ou a pessoa te conhece, ou ela conhece alguém que te conhece e vai votar por indicação porque não está muito ligado na política. E em relação a isso a gente tem tido bastante sucesso e de agora para frente é cada vez mais pé na rua, cara. Pé na rua mesmo, 6 horas da manhã, ponto de ônibus, e vai no bairro, vai na cidade, visita as fábricas que eu tenho visitado, conversado com os trabalhadores, levando a nossa mensagem. Já que você falou que esse é o período de 15 dias de proposta, quero te ouvir sobre algumas delas, né? Preparando aqui a pauta da nossa entrevista, fui dar uma olhada em algumas postagens que você faz no seu Instagram, e uma das postagens mais recentes você diz o seguinte: assumo o compromisso de ser o vereador que atue pela geração de empregos. É claro que a política de aumentar a renda e o emprego da população, ela é, sem dúvida nenhuma, também e principalmente uma atribuição do executivo, do prefeito. Queria te perguntar o seguinte: o que dá para um vereador fazer no tocante a isso e o que o Guto Tavares propõe para ajudar a população de Guarulhos a aumentar a renda do trabalhador e também a maior oferta de empregos? Primeiro, mandar um abraço aqui a todo servidor público. Compromisso que eu assumo, e aliás tenho me reunido com muitos servidores públicos, muitos dos quais preferem não ter uma exposição, uma foto por conta de sofrerem perseguição, né? E eu respeito muito isso também, mas quero me comprometer publicamente aqui com o servidor público, de lá na Câmara Municipal, jamais, vou repetir aqui, jamais votar favoravelmente a nenhum projeto que retire direito do servidor ou que prejudique o servidor. Por exemplo, um reajuste salarial de 2%, abaixo da inflação. Isso é uma vergonha. Eu na Câmara jamais vou votar num reajuste salarial menor que a inflação para o servidor público. E em relação à questão do emprego, geração de renda, inclusive hoje eu recebi o link e vi o Márcio Nakashima falando sobre isso no Bom Dia São Paulo, foi no SPTV, coisa assim. Ele usa até o termo sandbox, que tem a ver com tecnologia e inovação, áreas onde você possa explorar mais essas questões tecnológicas sem a burocracia necessária para pedir licença à prefeitura. Eu tenho visitado muitas indústrias na cidade de Guarulhos, conversado com trabalhadores, e qual que é a mensagem que eu passo a eles, André?
que eu quero ser um vereador na Câmara Municipal, primeiro para representar com dignidade todas as pessoas, mas também para ser uma das pautas principais lá, a geração de emprego e o desenvolvimento econômico. Por quê? Quando você tem emprego, você tem dignidade, basicamente isso. Só que emprego hoje, André, não é só o emprego que você tem numa indústria, registrado com o CLT. Esse é muito importante também, até porque 25% do PIB em Guarulhos é gerado pela indústria, é um PIB de quase 65 bilhões. E eu faço essa fala aos trabalhadores e eu tenho percebido que ela é acolhida também pelo próprio empresário. Diversos empresários falam, pô, gostei da tua fala aí, eu vou te ajudar aqui também. Quando chegar perto da eleição, você me dá seu santinho que eu entrego junto com o Lerite. Já ouvi isso de um empresário com mais de 300 trabalhadores na fábrica dele. Então, mostra que a gente consegue ter um ponto de união entre o trabalhador e o empresário, que é a geração de emprego e o desenvolvimento econômico. O que a cidade pode fazer? Tem uma política pública de incentivo fiscal para as empresas que, de fato, aumentem a sua quantidade de trabalhadores. Acho que isso é importante fazer. Tem um investimento que você precisa fazer também em relação à infraestrutura, mobilidade urbana, a população reclamando muito de ônibus, transporte público. Aliás, mandar um abraço aqui para os moradores lá do condomínio Nova América, moradoras que reclamam muito do transporte público. Se você tem linhas mais inteligentes direcionadas para as indústrias, as empresas, faz com que o trabalhador demore menos tempo para chegar e aceite vaga. Porque tem trabalhador que não aceita sair do Itapejica para trabalhar no Pimentas, por exemplo. Então, são uma junção de fatores que você pode fazer com que a economia melhore na cidade e gere o desenvolvimento econômico. Guto, ainda nessa questão de coisas que você promete, coisas que vão pautar a sua atuação, tem também uma postagem sua recente falando de um compromisso que você assume de fiscalizar serviços que têm altas tarifas com a prestação sucateada, ônibus, energia, etc. e tal. Queria te perguntar o seguinte, né, até porque você já esteve aqui desse lado da bancada apresentando o nosso programa, o que você vislumbra como a fiscalização de um parlamentar? Porque a gente percebe que muitos telespectadores questionam a espetacularização da fiscalização. Telefone na cara do servidor, do funcionário, que às vezes está ali apenas cumprindo ordem ou está numa situação. Como que o Guto Tavares, se for eleito, vai fiscalizar sem tripudiar, sem espetacularizar, às vezes, uma situação de alguém que não tem muito o que fazer? Olha, eu acho isso horrível, terrível e não tenho dom para isso. Eu não serviria para pendurar uma melancia no pescoço e ficar aparecendo. Embora eu saiba que em rede social isso seja até o caminho mais adequado para você ter like, para você crescer. A gente está assistindo também as campanhas de outras cidades, a gente percebe que aqueles candidatos que são mais afoitos a fazer espetacularização em rede social é os que têm mais audiência. Mas eu não vendo a minha alma para ser eleito vereador e nem mudo o meu caráter ou a minha linha de atuação. Quero muito ser vereador em Guarulhos, mas chegando lá ter um lastro. Lastro onde? Lastro em pessoas que votam consciente. Lastro na audiência do Radar de Notícias, lastro nas trabalhadores e trabalhadoras que eu visito, na gente simples, humilde da igreja, mas pessoas que votam consciente. Até digo, quando eu vou fazer uma reunião para muitas pessoas, eu falo, ó, se vocês não quiserem votar em mim, não tem problema, mas votem em outro candidato fazendo uma opção consciente. Não vota naquele que vai te dar R$100, não, porque quem te compra te vende. Esse é o primeiro que você não tem que votar, é nesse cara que te dá dinheiro, porque ele está comprando o seu voto. Só para fazer um gancho aqui, aproveitar que a gente falou de trabalho e emprego, eu tenho feito campanha na cidade entregando um currículo mesmo aqui. Currículo. Quando você vai arrumar emprego no mercado, na padaria, no posto de gasolina, numa indústria, você leva o currículo, RH avalia para ver se você tem o perfil da vaga. E o político, desde o Bolsonaro, Lula, Tarcísio, Guti, tudo empregado do povo. Teve mandato, é empregado do povo. Hoje eu não sou empregado de nenhum de vocês, mas eu vencer na eleição, eu passo a ser um empregado da população. E se eu sou empregado, se eu sou um vereador empregado, qual que é a minha obrigação como vereador? Uma delas, fiscalizar. Aí onde eu vou te responder. É você apresentar projetos de lei e também fazer indicações de melhorias nos bairros da cidade, mas fiscalizar, a obrigação do vereador. Só que você pode fazer isso de maneira adequada, de maneira civilizada, sem querer expor as pessoas. E quando eu falo em fiscalizar, a gente fala muito da questão da EDP. Quem que fiscaliza a EDP, esse monte de fio, ou a tarifa cara que tem de energia? Quem que fiscaliza essas empresas de telefonia, que você passa aqueles fios, cara, tudo jogado, o negócio, os caras ganham milhões e atendem mal a população. Com gás vai lá, a prefeitura recapeia uma rua, deixa ela linda. No outro dia, com gás abre um buraco, fica 6 meses aberto e ninguém fiscaliza. Então, é isso, cara, é fiscalizar, mas pegar pesado com esse tipo de serviço, nada pessoal, a própria Sabesp, fiscalizar e, se não tiver jeito, recorrer a outras instâncias, Ministério Público. Porque eu vejo muito vereador fiscalizar, mas faz o show ali, grava, põe na internet, mas não leva lá pro promotor, tudo bem, ó, tá acontecendo isso aqui, e aí? Provoca o cara. Aí
sabe, faz aquela fiscalização meia boca, faz um acordo qualquer e não vai em frente. Então não, a gente tem que fiscalizar para valer, cara. 19 horas, você que nos acompanha pela TV Guarulhos, nós vamos entregar a nossa programação na TV Guarulhos, mas evidentemente vamos seguir aqui a nossa conversa com o Guto Tavares pelas redes sociais, então você pode dar sequência, seguir o nosso programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Então agora, apenas pelas redes sociais. Guto, eu queria voltar a uma questão, antes da gente voltar a falar sobre propostas, que é a seguinte: não é a primeira campanha que você disputa. Acredito que você tenha diversos aprendizados nessas outras empreitadas, nas outras tentativas de se tornar um vereador aqui na nossa cidade. 2 perguntas em uma para você. Existe alguma peculiaridade na eleição desse ano? E a segunda, o que você aprendeu nos pleitos anteriores que você tem levado de aprendizado para a campanha de 24? Olha, eu vou para essa eleição com muita tranquilidade. Eu estou nessa eleição com muita tranquilidade. Eu não estou perdendo noite de sono, eu não estou estressado. Às vezes acontecem situações que a gente fica chateado. Hoje foi um dia difícil, problemas internos, crise interna. E a gente, às vezes, leva até para o lado pessoal e se chateia. Mas eu vou para essa eleição com o coração muito leve, por quê? Eu fiz tudo que eu podia fazer para ser eleito vereador. Eu estou fazendo. Eu passei 3 anos e meio trabalhando, ajudando as pessoas. Não é 3 anos e meio, um projeto que começou lá atrás, são praticamente 10 anos, entregando o que eu tenho de melhor. Cabe agora à população, à sociedade, fazer a decisão. Eu, humildemente, eu posso estar fazendo uma campanha linda, posso estar fazendo um monte de coisa. Se eu não tiver o voto das pessoas, eu não vou vencer a eleição. Então, o que eu peço às pessoas, humildemente? Uma oportunidade. Tudo na minha vida foi oportunidade, cara. Desde quando eu comecei a trabalhar na feira, lá com 8 anos de idade, quando eu fui trabalhar no Barbosa de pacoteiro, que aliás está aqui conosco também o Barbosa, quando eu fui motoboy, quando depois consegui uma bolsa na faculdade, me formei jornalista, conheci o Pedro Notário, entrei no Radar, fui ser assessor da Luísa, tudo oportunidades. Então eu peço à sociedade uma oportunidade para ser eleito vereador e mostrar que é possível representar o povo com dignidade. Não votar em projeto, por exemplo, taxa do lixo, não votar para fechar para o Guarulhos, deixar 5 mil trabalhadores e trabalhadoras que ganhavam 1.500 conto, desesperado. Teve trabalhador que se suicidou, teve trabalhador que tem depressão até hoje, teve gente que morreu na fila da demissão. Essa não é uma postura que se espera de um vereador. Você quer mexer com a ProGuaru? Torna a empresa mais eficiente, faz um plano de demissão para aquele que quiser sair, para aquele que tiver mais idoso, mas você mantém uma empresa que tem também uma função social. A prefeitura, obviamente, que é uma empresa pública, ela tem que tornar o serviço mais eficiente, ela não pode ter prejuízo, mas também não precisa ter lucro não, porque a prefeitura, o estado, o governo não é para ter lucro, é para atender melhor a população. E uma empresa como a ProGuaru, ela tinha também uma função social. Então, eu quero chegar à Câmara Municipal, como eu disse, dessa maneira. E as peculiaridades, as experiências são essas, cara. Eu vou leve. Se eu não vencer, é porque não é para eu ser vereador. Porque eu fiz o que deveria fazer de maneira correta para ser eleito. Mas eu espero e acredito muito que a gente vai ter sucesso sim em vencer essa eleição. Se você estiver gostando dessa entrevista e ainda não deixou o seu like no YouTube, faltam 5 likes para a nossa meta de 50 likes. Se você gosta do Guto, apoia o Guto, gosta do Radar de Notícias, quer que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas, deixa o seu like. Faltam 5 likes para a nossa meta de 50 likes. Vamos lá, galera. Senta o dedo aí, ó. É isso aí. É rápido, é de graça e ajuda muito o Radar de Notícias. Vocês não fazem ideia do quanto. Só mandar um abraço aqui para toda a audiência. Mandar um abraço para o Armando também, o Armando lá do PDT, toda a direção partidária que tem feito lá também todo o esforço para atender os vereadores. Mandar um abraço para a Fabi ali. Obrigado, Fabi, pela sua audiência, pelo seu apoio. Você é uma pessoa que, embora não esteja mais aqui no dia a dia, é uma das pessoas que é um dos pilares aí desse projeto nosso. E o que eu estava dizendo aqui do pessoal do partido, graças a Deus, cara, assim, temos as dificuldades, mas tem material, tem papel com proposta para você poder entregar, então tem uma estrutura minimamente básica ali para a gente trabalhar. Isso é fruto de uma organização partidária que as pessoas que não aparecem, não estão na tela, não tem o nome do cartaz, não tem o número, mas tem muitas pessoas que ralam dentro do partido, dentro das nossas equipes para poder a campanha ir para a rua. Guto, queria te ouvir sobre esporte. O que você propõe, o que você acredita, qual a sua ideia prioritária, o carro-chefe que você idealiza em termos de iniciativa legislativa para o esporte de Guarulhos? Sei que você tem um vínculo bastante grande, até recentemente recebeu o apoio de uma equipe amadora, que eu vi pelas suas redes sociais. O que você pode propor, apresentar para a população de ideias em termos de esporte aqui para a cidade de Guarulhos? Primeiro, esclarecer para o eleitor e mostrar o que eu penso sobre o esporte. Quando eu estou na beira de campo, eu frequento muito a várzea, o futebol de salão, eu quero que o meu time ali vença, conquiste o troféu, seja campeão. Mas como jornalista, como candidato a vereador, como vereador que, se Deus abençoar, eu serei, eu tenho que pensar o esporte como uma política pública de inclusão social, de saúde e de vários outros aspectos. Se a gente pegar as regras, por exemplo, do futebol, que é o esporte mais popular, você consegue educar uma criança com as regras do futebol.
Por exemplo, você acerta um passe no futebol, você parabeniza a pessoa, oh, parabéns. Você erra, você pede desculpa, ô companheiro, errei. Você faz uma falta grave, você é punido, um cartãozinho amarelo, tem que ter a disciplina. Então tem vários valores dentro do esporte que a gente tem que trazer para a sociedade. Quando você pega países como Estados Unidos, Japão, China, que investem milhões e bilhões no esporte, não é só para ganhar medalha na Olimpíada. É porque quando você tem um esporte adequado, uma política pública adequada, você tem cidadãos mais saudáveis quando crescem. Usam menos o serviço público, bebem menos, geram menos prejuízo para a sociedade. É inteligência isso. São cidadãos melhores para a sociedade. Então o esporte tem esse poder. Do ponto de vista prático, quero agradecer os esportistas, tem vários times nos apoiando. Pedir a vocês que façam igual o São Geraldo fez também, os demais times, que é importante externar esse apoio. Mas dizer que na prática, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte, que é uma lei que está aprovada, e eu não sei por quê, de verdade, cara, eu queria saber por quê. Ela foi aprovada ainda na gestão do Almeida. Por que o Almeida não regulamentou e por que o Guti agora em 8 anos não regulamentou? É uma lei fantástica, por exemplo, você pega um empresário da cidade, e Guarulhos tem muitas indústrias, cara, tem rodando muita cidade, é uma metrópole, mas muitas vezes, especialmente na questão do esporte, administrado como província, essa é a realidade. Mas essa lei do incentivo ao esporte, o empresário que tem lá uma condição financeira, ele pode destinar parte do imposto que ele pagaria para um projeto esportivo, para patrocinar uma ginasta, por exemplo, como a nossa medalhista olímpica, a Rebeca, né, antes de ser famosa, como ela já foi vitoriosa, mas para patrocinar. Eu conheci esse final de semana, eu tive com a outra Rebeca também, olha que coincidência, lá no Pimentas. E ela me chamou para ir no dia 19 e assistir ela se apresentar com o balé. Se você tem um projeto que o empresário possa patrocinar essa pessoa e deixar de pagar imposto, é fundamental. Quantos talentos não tem no esporte da cidade de Guarulhos que não tem um apoio? Então nós temos que regulamentar a lei de incentivo ao esporte, pensar o esporte de alto rendimento, as quadras das periferias estão praticamente abandonadas. Quando a gente vê uma ou outra que recebe uma pintura, é um vereador ou outro da região que vai lá pintar. Isso não é obrigação do vereador, não é nem a sua função, mas tem essa sensibilidade, vai lá e faz. Então precisa olhar o esporte na periferia e deixar de fazer obra para o esporte só quando chega a eleição, que é o milagre das eleições. Nunca vi tanto campo sintético agora que está chegando a eleição. Mas por que você não faz isso 4 anos escalonado? A cidade de Guarulhos está um canteiro de obra, você anda pela Marginal Baquerivu, outras regiões da cidade, é asfalto, é máquina, é tudo passando, o trânsito, todo mundo doido. Mas por que você não faz o planejamento de 4 anos? Deixa para fazer só na época da eleição, para enganar a população? Parte se engana, mas outra parte já começa a abrir o olho. A gente vai ver o resultado dessa eleição. Muita coisa vai mudar em Guarulhos. Eu estou falando aqui de andar na rua, estou pegando na mão do povo, estou falando com a população. Então, na questão do esporte é isso, cara. Eu quero, para a gente entrar na parte final da nossa entrevista, quero te perguntar sobre saúde, né? Para quem pode estar chegando aqui ao nosso programa pela primeira vez, eu estou aqui na equipe do Radar de Notícias desde janeiro e passei aqui para a bancada entre abril e maio. E quando eu estava atrás da câmera, perdi as contas de quantas vezes o Guto trouxe apurações, reportagens, denúncias e reclamações sobre a saúde. O nosso YouTube é um arquivo vivo, basta você olhar e você vai ver, são inúmeras informações, denúncias que o Guto fez. Então o Guto sabe mais do que ninguém como a situação da saúde na cidade de Guarulhos está caótica. Se você for eleito, Guto, queria te propor o seguinte raciocínio. O Guto é eleito, toma posse. Qual é a proposta, o projeto, a indicação, a ideia, o debate que você vai suscitar, a sua atitude número 1 para a área da saúde? Qual vai ser e por quê? São várias... a saúde é uma questão complexa, né? Até falo onde eu vou também que político que promete mais é mentiroso. Mas eu me comprometo aqui, por exemplo, a fiscalizar mais esses contratos que existem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da UPA Taboão. Lá tem uma entidade sem fins lucrativos que administra a UPA. A prefeitura paga R$1,5 milhão por mês, por exemplo. Essa empresa está recebendo, essa associação, essa entidade está recebendo recursos e não paga o médico, não paga o auxiliar de enfermagem, que não vai trabalhar, fica chateado, deixa de trabalhar. Quem paga a conta no final é a população que recebe um mau atendimento. A saúde pública em Guarulhos, eu sei que todos se esforçam muito, os servidores públicos especialmente, mas a saúde pública em Guarulhos está na UTI, essa é a realidade. Passa na frente do HMU, está na UTI, passa na frente da UPA, está lotada. Infelizmente, esse modelo de terceirização ele não deu certo. O atual prefeito terceirizou todo o atendimento nas UPAs, nos hospitais, e isso não resultou em melhoria lá na ponta para a população. Pelo contrário, resultou em prejuízo. Porque quando o funcionário ele é demitido depois e não recebe a sua rescisão, ele ainda vai processar a prefeitura, que é corresponsável, tem que pagar a indenização. Já pagou a empresa, aqui administrar, vai ter que pagar 2 vezes ainda o trabalhador que tem o direito de receber, no caso, o médico, auxiliar de limpeza, auxiliar de enfermagem que trabalham nos hospitais. Então, você tem que rever esse modelo. Então, eu quero que o Márcio Nakashima esteja eleito
prefeito de Guarulhos, para a gente rever esse modelo. Conversar com especialistas também, porque eu não sou um médico, não adianta também eu querer tirar tudo da minha cabeça, mas eu sou contra essa terceirização exagerada que existe completa na saúde. Isso não está dando resultado e está dando prejuízo. E aí, cara, tem algumas propostas, né? Por exemplo, práticas. Quero conversar muito com o próximo prefeito, que eu espero que seja o Márcio Nakashima, 12, para que a gente possa ter em Guarulhos, sendo isso viável, a carreta municipal da mamografia. Porque a gente tem a carreta estadual da mamografia que vem uma vez por ano em Guarulhos. Não dá conta, a demanda é muito grande, 1,5 milhão de habitantes, milhares de mulheres. Então acho que a prefeitura, com a riqueza que tem dessa, 7 bilhões de orçamento por ano, teria como ter a estrutura para você ter umas 2 carretas da mamografia para estar atendendo de maneira itinerante, indo até as comunidades, nas regiões do São João, Seródio, Taboão, Presidente Dutra, Pimentas, Cumbica, Vila Galvão, sabe? Toda a cidade de Guarulhos, Secap, Taboão, e isso ser permanente. Ali você conseguir atender a população. E, de repente, até a gente pensar numa carreta da saúde para levar outro tipo de exame mais básico, colocar o programa médico na escola, que você pode ter fazer um projeto piloto, sabe? Começar, de repente, por uma escola, onde você leve o consultório de um UBS, clínico geral, para atender as crianças na UBS, fazer aquele exame de rotina, porque o UBS é a espécie de um plano de saúde público. Você não tem que ir na UBS só quando você está doente. Né? Até uma fala do meu irmão Segundinho. Você não tem que ir lá procurar o médico só quando você está doente. Você tem que fazer procura. Você vai se inscrever lá para fazer o exame, vai demorar muito, vai ser 1 ano para conseguir. Mas vai chegar a sua hora. Agora, se você procura quando você está doente, você vai ficar esse mesmo ano esperando, mas já estando doente. Então, são algumas iniciativas que é o médico na escola, que é a carreta municipal da mamografia, e combater essa terceirização exagerada que não está dando certo, não. Guto, para a gente encerrar, perguntei na verdade, o vereador Geraldo Celestino terminou a participação dele falando, né, da história de quem falou para não votar, falando contra quem diz para não reeleger vereador. E agora você é um candidato que, se for eleito, pode ser que você venha a, entre aspas, tirar a vaga de alguém que lá está. Sim. Pergunto para você o seguinte, na sua opinião, qual que é a importância no pleito desse ano de haver uma renovação ampla nas cadeiras do Legislativo Guarulhense? Eu acho que a renovação é sempre saudável e eu espero muito ser vítima dela um dia. Eu quero muito ser eleito vereador nesse mandato, se Deus quiser fazer um excelente mandato, ser reeleito, e para mim acabou. Não quero ficar mais que 2 mandatos na Câmara Municipal. Tem que ter a renovação, eu não consigo entender, eu respeito, é o direito de cada um, de todos. O cara que está lá 10 mandatos, se ele está sendo eleito, a população está dando esse voto de confiança a ele. Mas eu acho importante a renovação para você qualificar o debate, qualificar também a postura lá na Câmara Municipal e a energia, a própria determinação. Acho que é importante ter essa mesclagem, sabe, da experiência com a juventude, mas eu torço de verdade para que renove, eu gostaria que renovasse pelo menos uns 50% da Câmara. Eu acho que não renova isso. A gente sabe também que tem todo um sistema, tem muito vereador que é consolidado, que faz grandes trabalhos na cidade, e também não adianta ficar só atacando pedra e que muitos irão voltar. Mas eu estava fazendo as contas aí, vai ter muito que vai ficar de fora. Né? Vai ter muito, inclusive, porque os partidos estão difíceis para conseguir repetir as bancadas que tem hoje. E eu, sendo eleito, humildemente peço esse voto de confiança e audiência do Radar de Notícias, eu sendo eleito eu espero corresponder e também ser uma renovação que traga qualidade, porque tem renovação que muda o nome, mas o trabalho é até pior. Eu já vi vereador que teve a oportunidade e foi muito pior do que o que está lá há 5 mandatos, por exemplo. Isso acontece também, né? E só, eu sei que você já vai estar encerrando aqui, só para complementar, acho que tem muitas pessoas que nos acompanham também, que nos apoiam da área da educação, a gente tem um compromisso fundamental com a educação, porque assim, André, se você me perguntar por que você está na política, tudo é importante, a cultura é importante, o esporte é importante, a saúde é importante, mas o que me motivou a fazer política, a estar na política é a educação. Porque a educação, ela transforma a vida das pessoas. E eu sou fruto disso, não que eu fosse um cidadão de segunda classe e eu continuasse sendo motoboy, não é isso. Mas as pessoas têm que ter oportunidade, e a oportunidade vem por meio da educação. Tem 6 mil crianças fora, em fila de vaga, na fila de espera por vaga em creche municipal, escolas municipais. Isso é uma vergonha para uma cidade grandiosa como Guarulhos, que tem um PIB gigantesco, uma metrópole administrada como província, né? E também eu tive uma reunião esse final de semana muito bacana com a turma da cultura. O pessoal da cultura veio conversar com a gente, eu conheci um pouco das ideias e me comprometi a, de repente, fazer como é o nome do professor Ismael, também estava nessa reunião, ele falando dos boxes de leitura que tem na Europa, cabines de leitura na cidade. Acho que Guarulhos tem esse potencial, sabe, de ter mais cultura aqui. Eu apresentei para eles uma proposta de fazer um projeto aqui na cidade chamado Cultura a Céu Aberto, porque você anda aqui pelo calçadão da Dom Pedro, de domingo, não tem nem mendigo, tá livre. Ali eu estive lá no dia 1º de janeiro de um ano qualquer aí, bateu a curiosidade e foi andar lá.
Entrei de carro até, não pela principal da matriz ali, entrei no lugar que podia. Cara, saí correndo, tava eu e o Miguel, saí correndo, brincando lá, e veio a ideia da gente ocupar aquele espaço com cultura. Chega no final de tarde, desse que tá calor, tá o inverno, mas parece que é verão, cara, você não tem uma pracinha para você ir, uma feirinha na cidade. Você vai nas praias, em qualquer cidade turística, sempre tem aquela feirinha na pracinha que o pessoal vai, compra um objeto ali feito de maneira artesanal, tem o músico tocando ali, tem o cara fazendo teatro, tem outro cara pintando um quadro. Guarulhos não tem isso, tem espaço para ter, que a gente vai propor, dialogando sempre com a prefeitura, claro, a cultura a céu aberto. Mas, meu irmão, estou falando demais aqui. Não, imagina. Mas, eu vou passar a palavra para você mandar o seu último recado. Peço desculpa para nossa audiência de ficar mexendo no rosto. O ar está muito seco, eu estou sofrendo um bocado com o ar-condicionado. Desculpa, eu sei que não é elegante, você está acompanhando o programa e eu fico mexendo aqui no rosto, mas a situação está complicada. Mas, Guto, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. É sempre bom ouvi-lo e fica à vontade para mandar o seu último recado. É sempre um prazer tê-lo aqui. Já disse isso, eu disse isso na vez que você se despediu, quando eu passei a assumir o programa aqui no seu lugar. Disse que eu era testemunha do quanto você é uma pessoa com ética, com caráter, que eu aprendi muito contigo nos meses em que tive a oportunidade de conviver aqui com você. Então é sempre um prazer ter você aqui e te desejo do fundo do coração mesmo muito boa sorte e volte mais vezes. Sei que você tenta conciliar muitos compromissos em mais do que 24 horas, viu, gente? Que o dia do Guto não dura 24 horas, não. Mas é sempre bom você estar aqui. Então fica à vontade, meu amigo, para mandar seu último recado e volte mais vezes. Obrigado. Satisfação e uma responsabilidade muito grande ouvir isso de você. Muita gente acompanhando ali. Um abraço para o Marcelo, para o Leandro, para a Fabi, eu já falei. Minha mãe também te amo, mãe. Está na audiência aí, né? Você sabe que quando eu fui disputar a eleição, mesmo já uma próxima, né? Eu cheguei nas pessoas mais próximas, a minha mãe, falei, mãe, eu vou disputar a eleição novamente, você me apoia? Ela, lógico que eu apoio, sou sua mãe. Eu falei, mas por que você está me perguntando? Porque é de dentro para fora, cara. Tudo que a gente vai fazer nessa vida, em primeiro lugar, você começa com a sua família. No caso, minha mãe, meus irmãos, que eu tenho 4, meu próprio filho, e a gente com isso vai fazendo uma espiral e vai expandindo, aí você vai levando para a cidade toda. Não adiantava eu sair por aí pedindo voto na cidade se eu não tivesse começado de dentro de casa. Então esse é o caminho que eu escolhi percorrer. Obrigado pela consideração, eu peço humildemente um voto de confiança a toda a população da cidade de Guarulhos. O voto não é disputado, o voto é conquistado. Não disputo voto com ninguém, falo isso para o nosso pessoal da equipe, o pessoal não brigue com ninguém, não põe a mão no material de ninguém, embora tenha algum safado por aí que está quebrando nossas coisas no meio da rua, covarde. Mas eu não vou deixar me abater por isso, a gente vai em frente e vai, se Deus quiser, abençoar, vencer essa eleição com esse compromisso, André, de estar na Câmara Municipal, atuando com ética, cara, atuando para representar o povo com dignidade. A gente vai poder divergir pontualmente num projeto ou outro, numa postura ou outra, mas, sabe, sendo coerente com o que você está falando na campanha. Eu fico olhando aí, o vereador se mata para ser eleito, cara. Aí chega lá, não vai para a sessão, porque não vai ter quórum hoje, vamos fazer. Meu, pelo amor de Deus, você lutou tanto para conquistar um mandato, aí você não vai para a sessão trabalhar porque por conta de acordo político. Vai lá e faça o debate, vai lá e se posicione. Então é com esse espírito, meu irmão, que eu quero chegar lá na Câmara Municipal e o ser humano, Andrezão, eu aprendi isso com cabeça, mandar mais uma vez um abraço para ele, para toda a turma, para toda a família, para todos vocês que estão me ajudando. Vocês sabem o quanto está sendo difícil, mas também sabem o quanto que eu me dedico para isso, o quanto que eu não paro. Você falou dessa questão das 24 horas, eu faço com amor, faço com carinho. Tem hora que a gente dá uma travada, fica cansado, eu parei para jogar um futebol com os amigos para dar uma desestressada, mas a gente faz com empenho, com carinho, com respeito à população. E a minha vitória, André, será a vitória de quem acredita nisso. A mesma coisa que se eventualmente tiver uma derrota, também será uma derrota das pessoas que estão acreditando nesse modo de fazer política de maneira mais ética. Mas eu estou muito confiante e a população me dá essa confiança e tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e o melhor vai acontecer. Eu agradeço mais uma vez aqui você, parabenizar o modo como vocês têm conduzido o radar, toda a equipe, nos momentos que dos bastidores a gente pede uma ajuda, seja uma orientação, seja uma informação, a gente está sempre trocando informações e seja como for, meu irmão. Seja como vereador lá na Câmara Municipal ou então como jornalista, não só vocês aqui do Radar, mas toda a sociedade conta sempre comigo. É isso aí. Bom, Guto, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer ouvi-lo e tenha certeza de que as portas do nosso programa aqui, você já sabe onde é, sabe como chegar, esteve aqui por muito tempo, estarão sempre abertas para você. E obrigado a todos pela enorme audiência, uma chuva de comentários, obrigado, o pessoal está engajado, hein? Então só agradecer de novo vocês que estão aí acompanhando e também não posso esquecer aqui os companheiros sindicalistas que estão também nos ajudando aí, que representam o trabalhador, os gráficos, um abraço pro Chiquinho, meu irmão, vamos em frente,
Chorão do Metalúrgico, o Ricardo, toda a turma do Metalúrgico, os têxteis, vestuários, o Sind Beneficente, enfim, todas as entidades sindicais, porque às vezes você fala de sindicato, tem gente que torce o nariz, né? É o sindicato. Pô, eu não conheço um industrial, um empresário de Guarulhos que não é sindicalizado. Ele é sindicalizado ao Fiesp, ao Ciesp, que é a entidade que os representa. Então o sindicato ele existe para ter o equilíbrio, tanto o patronal quanto o do trabalhador. Então eu agradeço também a todos esses amigos que estão na batalha com a gente. Eu quero estar lá na Câmara representando vocês também bem. É isso aí, não poderíamos encerrar o programa de hoje de melhor forma, com a meta de likes batida, bem ultrapassada, quase 60 likes, uma enorme audiência, uma boa entrevista que entregamos para você. A gente encerra dessa forma a edição desta terça-feira do Radar de Notícias e não se esqueça, amanhã, quarta-feira, a sabatina com o candidato do PSB à Prefeitura de Guarulhos, Valdomiro Ramos, e na quinta-feira, o candidato do PDT à Prefeitura de Guarulhos, Márcio Nakashima. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, fale do Radar de Notícias, mostre os nossos conteúdos para um amigo, para um parente, e vamos juntos, ainda temos muito conteúdo a entregar para vocês até o final dessa cobertura de eleição municipal. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação.